Dois, três. Bom dia. Nós vamos falar sobre o contexto histórico, os contos Tias e Rezando e Roupa no Coradouro, do livro de J.J. Veiga, Os Melhores Contos. Bom, começando pelo contexto histórico, o período que foi escrito o livro era o período do governo de Juscelino Kubitschek. Ou seja, era um lema de industrialização, de modernidade. Ou seja, ele queria fazer a tecnologia do Brasil em 50 anos, em 5 anos, o que não havia em 50. Essa década ela foi marcada pelo dinamismo da modernidade, ou seja, justamente o que eu já tinha falado, foi épocas de mudanças, onde multinacionais estavam tomando lugares daquelas pequenas lojinhas simples de artesanato, enfim. E ocorre realmente essa evolução no comércio do Brasil, aumentando a transição de carros nesse período, e um período onde o avanço tecnológico cresce muito. E falando nisso, os personagens, os contos, eles relatam de uma época, justamente dessa época de industrialização, e fala sobre o primeiro contato da população de cidades de interior, de zonas rurais, com essa modernidade. Os personagens dos contos, a maioria dos contos, relatam que eles estão em uma vida pacata e um ambiente simples, ou seja, na zona rural, em fazendas, em cidades pequenas, e os contos ficam difíceis quando se tratam da modernidade. Ou seja, então tem esse lema de pessoas que concordam com a modernidade, com esse período tecnológico, e pessoas que discordam, que são poucas no decorrer dos livros, dos contos. Vamos falar também sobre uma parte que conta sobre... Só um momento. Morte de animais e morte de pessoas. Pode representar tanto a morte física da pessoa em si, quanto uma morte psicológica. Ou seja, essa morte psicológica pode ser a morte de uma fase infantil para uma fase mais adulta, de novas responsabilidades, enfim. E é sempre a morte de um segundo personagem dos contos, afetando sempre a primeira pessoa, provocando uma morte, ou seja, um amadurecimento da vida, de uma vida adulta, enterrando a certa infância. A pessoa começa a ser mais objetiva. Os contos, eles são sempre voltados para uma lembrança de uma fase infantil. Tanto no Roupa no Coradouro, Tias e Rezando sempre fala, lembro-me da minha época de infância, enfim. Que mais? Também tem a morte de animais, no Cavalinho de Platiplanto também relata isso, que, ou seja, como eles são muito ligados a essa zona rural, pode representar também a morte da vida rural e o nascimento da vida tecnológica. As histórias, a maioria dos contos, as histórias não tem um final definido, ou seja, fica a critério do leitor descobrir qual é o resultado, o que aconteceu, enfim. É algo voltado para o fantástico. Tudo tem um processo de mudança, ou seja, sendo de forma objetiva ou de forma subjetiva. Então não tem esse lance de não tem mudança, porque sempre tem. A literatura fantástica, como eu disse, é algo que acontece e pronto. Não tem um porquê, não tem uma coisa definida. E também os personagens, eles têm um certo medo de encarar as situações. A maioria dos contos conta isso, eles têm medo e tal. E também a transição, tanto física quanto emocional, dos personagens. Relata também por quê fica subjetivo. Por conta da Revolução de 30, né, que foi o período de tecnologias e tal. E essa transição, tanto física e emocional, fica implícito da gente perceber o medo dos personagens, a dor da perda, porque sempre tem esse lance da morte, e, enfim, a criança. Eu percebi no livro que tem muito a criança. Isso que acontece? A criança, ela... Eu me perdi. Vai, Gabriele. Só
Isabela, você não fez isso. Não, já no final, amigo. Tá, lembrei. Então A já é. criança, ela tem sempre tem uma certa discriminação. Muitas pessoas acreditam, pelo fato dos contos serem tidos como fantástico e tal, as crianças ela têm uma imaginação muito aflorada. E a fase adulta, nos contos eles cobram muito a fase adulta dessas crianças. Que, ai meu Deus, calma. E são poucas pessoas que confiam nessas crianças.